Olá, amado, amada. Vamos conversar aqui de um assunto muito de grande significância, de muita importância, e que vamos falar da nossa pura realidade. Vamos conversar hoje aqui de boots humanos. Será que eu sou um boots humano? Que é isso, Marcelo? Será que eu sou um robô humano? Será que eu sou um NPC humano? Então vamos conversar hoje se eu estou dentro de ser esse boots humano, esse robô humano. Então, veja, é muito raro uma pessoa conseguir estar de verdade no aqui e no agora. Todo mundo já ouviu falar, esteja no aqui e no agora, só existe o aqui e o agora. Não ande no passado, não ande no futuro, ande no aqui e no agora. Mas é muito raro uma pessoa realmente conseguir viver no aqui e no agora, né? Então, quando você está realmente no agora, o universo está sempre nos surpreendendo. Deixa o universo te surpreender, né? Em vez da lamentação no passado, a ansiedade do futuro, quando você realmente está no agora, você permite que o universo te surpreenda. E tudo que a gente quer acaba acontecendo. E tudo que a gente pensa acontece. E a gente tem que aprender a viver a nossa vida. Viver a nossa vida, presta atenção, viver a nossa vida e não o pesadelo dos outros. Viver a minha vida e não o pesadelo do outro, né? Então o outro fica lá ligando, atormentando, o outro fica mandando mensagem sem parar. Sabe aquelas mensagens que eu já coloquei aqui? O cara fica, oi, oi, de onde você é? Oi, onde você está? Oi, o que você está fazendo? Ele é um boots humano, ele é um robô humano. Né? Nem iniciar uma coisa interessante, o cara acabou de querer fazer uma amizade com você. Você tá lá, não sabe nem o que tá fazendo direito, papá, deixou ele entrar. Ou uma secretária minha liberou ele para entrar. O cara, em vez de curtir, mostrar interesse pela sua página, pela sua pessoa, ele já se interessou pelo seu corpo físico ou pelo seu rosto. Então, é um boots humano, né? É um robô humano, um NPC, que a gente vai explicar no decorrer desse vídeo. Então, o que acontece? São pessoas que fazem tudo que o outro está fazendo também. Ele não faz nada de diferente. E a pessoa passa a ser um modelo que a sociedade, à sua volta, criou. Então, aí vem o modismo da calça jeans esbotada e rasgada. Aí você vai na televisão, você se apresenta dessa forma. Agora aí vem o modismo da pessoa se tatuar da cabeça aos pés. E a pessoa vai lá, sofre toda aquela dor. Pode ver que todas as pessoas que se tatuam, quando elas vêm para terapia, elas contam o que pra gente? Que se tatuou num momento que estava muito difícil a vida, muito triste, estava depressiva. Então, a dor é tão grande que ela prefere a dor da tatuagem para encobrir a outra dor da alma. Tem pessoas que se cortam, né? Então, em vez de ela se cortar, ela vai lá e se tatua, porque ele está colocando tinta que amanhã pode se transformar em cancerígena dentro da sua pele, né? Quantos hoje têm tantas doenças que com certeza vem de consequência também dessas tatuagens, né? Uma pessoa com uma certa quantidade de tatuagem, se o filho precisar do sangue com urgência e ela tiver o mesmo sangue sanguíneo do filho, ela não vai poder doar. Então são tudo coisas que a gente faz assim, como sendo robôs humanos, e não consegue entender consequência
daquele ato, naquele momento de desespero, né? De chamar atenção de alguma forma. Então, fuja disso, né? Expanda no amor e fuja de situações que você faz que é para sempre, para sempre. Quantos pacientes a gente recebe aqui, tanto homens como mulheres, mulheres assim que próximo do órgão genital tá lá Fábio, Pedro, João, Carlos, Roberto, tá lá todos os homens que ela já teve uma relação íntima com eles, né? Que coisa difícil. E às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar aquilo, né? Para pagar aqueles nomes, para fazer uma outra enorme no local, também às vezes não tem o dinheiro no momento. E para pagar mesmo é só o laser fica mais caro e mais doloroso que a própria tatuagem. Então precisamos parar para pensar, para fazer algo definitivo no nosso corpo físico, no nosso avatar, né? Então, são os putz humanos. Se você vê assim, uma porcentagem muito grande de robôs humanos, muitos pessoas já mais evoluídas falam assim, 65% das pessoas são bots humanos, né, robôs humanos. Mas Blavatsky fala que 80 a 85% são robôs humanos. Eu estou com ele. E às vezes, assim, quando você sai, eu acho até que são muito mais, né? O que são esses robôs humanos? São figurantes, né? Quem já foi, assim, em teatros, assim, da Quaresma, já assistiu pessoalmente, sabe que mais de 1.000 pessoas fazem aquela situação de figurantes que condenam Jesus para a cruz e salvam Barrabás, né, que era o ladrão. Então, se alguém tropeça naqueles figurantes, se alguém perguntar, se conhece? Claro que não. Porque você não sabe quem são aquelas 1.000 pessoas, elas não sobressaem. Elas só andam e na hora que tem que falar crucifica Jesus, eles falam 1, 2, 3 palavrinhas, né? Essas pessoas figurantes, elas trabalham em teatros assim, públicos, ou trabalham em filmes, trabalham em novelas, e são aquelas que fazem o papel de figurante. Elas sempre fazem o papel de figurantes, que não falam nada, eles não falam nada, eles não têm nem cérebro para gravar alguma coisa. Geralmente, quando termina a novela, termina o filme, eles vão ganhar geralmente de 50 a 500 reais só, dependendo se ele teve alguma fala nessa representação de figurantes, né? Então, na nossa vida real é a mesma coisa. A maioria da população são bots, robôs humanos, NPCs. Sabe quando você entra lá no joguinho de videogame e não tem os figurantes do joguinho que não fazem nada, né? Eles estão ali só, às vezes, para fazer volume, para interagir de alguma forma, mas não fazem nada. E assim são a maioria da população, né? Vai para uma seita, vai para uma igreja, tudo que aquele fulano lá na frente ele fala, a pessoa acredita, a pessoa não questiona, ela acredita. E às vezes aprende uma palavrinha diferente, uma palavrinha nova, tipo assim, chegou uma época que os pastores começaram a falar, em vez de falar, chega de briga, eles falavam, chega de contenda. Aí a mulher, o dia inteiro, ela vai falar isso pro marido e pro filho, chega de contenda, porque ela aprendeu aquela palavra, ela fica delirando por aquilo, né? Porque é um robozinho que aprendeu uma palavrinha nova. Ou se o pastor naquele dia falou não sei quantas vezes que Jesus vai voltar, ela fica o dia inteiro falando dentro da família, para os vizinhos, para onde ela encontrar que Jesus vai voltar. Então são bots humanos, né? Que eles não pensam,
Então, quando foi criado assim, surgiu os planetas, experiências, e a Terra é um planeta, experiência também, e se cada um for viver a sua vida, não tem interação. Então, o que acontece? Eles têm muito mais figurante do que as pessoas que movem realmente as peças do jogo, né? E você pegar isso no jogo de dama, você jogar isso muito mais no xadrez, você percebe muito isso, os figurantes e as peças principais, né? Como sobressaem. E então é como assim, eles programassem assim, programa um Android, programa uma consciência IA, que é inteligência artificial, e esses corpos geralmente eles chegam a dizer até que não tem alma. E eu tô quase acreditando mesmo nisso, porque geralmente são pessoas, se você perguntar alguma coisa fora do vocabulário dela, ela fica indignada olhando para você. Ela não sabe nem o que você está falando, né? Se você perguntar para uma atendente de caixa, pode ser caixa de banco mesmo, pode ser caixa de mercado, supermercado, ou seja, qual pessoa que faça um trabalho todo dia, aquele mesmo estilo de trabalho, feito robozinho mesmo, né? Ela pega a mercadoria e passa, pega a mercadoria e passa. E eu não tá nem vendo direito o que é. Ela passa e o computador vai computar o que está passando. São bots humanos. Se você perguntar alguma coisa para ela, você já comeu isso? Você já usou isso? Ela fica olhando para você como se você fosse de outro planeta, né? Ela não sabe nada fora do contexto dela. E você reconhece muito isso também quando você entra assim dentro de um local. Hoje tem muitos locais aqui, a Americana deve ter em todos os lugares hoje também, acredito que sim, que você entra assim, você não precisa nem marcar a hora, você vai fazer manicure, pedicure, você não precisa marcar a hora. Você entra, a pessoa que está te esperando, né? Tem muitas pessoas ali te esperando. Dificilmente você vai entrar, sempre vai ter alguém para te atender. Quando está muito lotado por algum motivo, mas logo vão te encaixar. Então, se você vai, então, enquanto você está esperando o seu horário, ou a pessoa está fazendo as suas mãos, os seus pés, você olha em volta, né? A maioria é obesa, a maioria já está obesa, bastante obesa, totalmente tatuada, da cabeça aos pés. Se você pedir alguma coisa fora do padrão que ela está acostumada, para fazer a manicure, ou se você cutucar ela para alguma coisa diferente, ela vai te arrancar bastante cutícula, que vai sangrar bastante os seus dedos, porque ela vai se perder. Porque é um robô humano, é boots, né? E a gente vê muito boots também em narcisista, psicopatas, bipolares, gaslight, a gente vê muito, né? Porque você vê assim, que são pessoas assim que elas estão no local, não foi como ela quer, ela pode quebrar tudo, ela quebra tudo no local, ela dá escândalo. Uns tempo atrás eu vi isso num posto de gasolina. O cara chegou com um opalão lá, um Opala velho, e estava a família inteira dentro do carro, e o óleo estava baixo, só por isso, ele deu um escândalo, ele acabou com a esposa, ele acabou com os filhos, né? E daqui a pouco ele entra no carro, e se a mulher não conversar normal com ele dá um outro escândalo, porque ele acha que ele não fez nada, né? Ele não sente vergonha, ele não sente as consequências. Para ele tá tudo tranquilo, porque é um boots, é um robô humano, é um robô humano. E como ele é vazio, não tem sentimento. Então, se ele se sentir humilhado em algum local, uns dias antes ou naquele mesmo dia, ele vai descontar na família, né? Então, são os figurantes da vida, que se falecer na sua frente, ou falecer daqui a pouco, ou falecer daqui 2 dias, falecer daqui 2 anos, não dá interesse nenhum, não faz diferença no mundo. É por isso que quando vem a pandemia, né, ou uma epidemia que dá no local só, ou vem a pandemia, quem é que morre? Sempre morre.
são os boots, né? São os boots, os NPCs, são os robôs humanos que não faz diferença, não faz diferença. Ele só sabe fazer aquilo que ele decorou, nada além daquilo. Mas são as pessoas que mais fazem fofoca e mais falam mal dos outros, né? E por causa do vazio que há dentro da pessoa. E então, então o que acontece? São os NPCs da vida, né? NPCs é uma sigla que é mais usada nos Estados Unidos, que são os personagens não jogáveis, ou seja, são os robôs humanos. E são os figurantes da nossa vida, do nosso jogo da realidade. E os NPCs, esse nome nasceu nos Estados Unidos, que foi de um personagem do jogo eletrônico que não pode ser controlado por um jogador. Presta bem atenção, não pode ser controlado por um jogador. NPCs fazem parte da história e cenário, são os figurantes do jogo. E podemos até interagir com eles, mas não podem ser controlados por quem está jogando, porque são figurantes. Figurantes. E você pode ensinar um serzinho desse que ele não vai aprender. Ele repete tudo de novo, o mesmo erro. Isso é uma coisa que ele não esquece, é o não que você disse para ele, né? E, então fazem parte assim da história e do cenário, podendo até mesmo interagir com o protagonista, mas são pré-programados, né? E portanto limitados em ações e no falar. Então são aqueles boots, aqueles robozinhos que vai lá, adiciona você em uma rede social, você foi bacana, aceitou, aí ele começa na mensagem sem parar. Oi, quem é você? De onde você é? O que você está fazendo? Né? E então você vê que é um boots. Imagina, eu nem respondo. Esses dias até nas redes sociais do Insta, eu precisei colocar, não respondo nenhuma mensagem particular, a não ser que seja agendamento de consulta. Para isso, só respondo perguntas que são, que estiver interagindo na rede social, né? Que como que eu vou perder tempo se não é um, não é dois? Milhões de homens fazendo isso nas redes sociais, na sua mensagem, né? Então, nem que se você deixar de dormir, você vai dar conta desses idiotas, esses boots humanos, robôs humanos, né? Então, esse termo NPC é principalmente dos Estados Unidos, né? E pessoas que não têm capacidade de formulação de ideias próprias, e que apenas repetem o que já é saturado na mídia convencional. Então a pessoa aprende lá, Jesus vai voltar, ela não tem o que dizer, Jesus vai voltar, chega de contenda, ela não para de falar isso o dia inteiro. Ou ela aprendeu lá no curso, alguma coisa que ela foi fazer, o sagrado feminino, ela só vai falar disso o ano inteiro, né? O sagrado masculino, a pessoa só vai falar disso o ano inteiro. Então são pessoas boots humanas, não tem uma inteligência além de um robô convencional. E repete sempre as mesmas ações. Para mim é perfeito idiota. E esses dias eu ouvi a Luciana Gimenez falando assim, não sei porque os homens não chegam perto de mim, eu sou boazinha, eu sou domesticada. Nossa, eu preciso falar com ela e prestar atenção nas atitudes dela, porque como eu gostaria que ninguém chegasse em mim, né? Não chegava a participar dos vídeos, participar das redes sociais e fazer perguntas inteligentes, eu estou aqui para responder. Precisa de um tratamento, agenda sua consulta. Mas aquelas besteiras de sempre, não.
por favor, não, né? Olhe no espelho e entenda que você é um Butz humano, um NPC, né? Você fica repetindo o convencional da sociedade. Se você tá usando calça rasgada, você usa. Tá usando tatuagem, você faz. Tá usando cabelo comprido, se você não tem, você vai lá pôr o mega hair, né? E você tá pondo cílios postiços, você vai lá põe cílios postiços. Você vai na onda daquilo que a sociedade está fazendo. Você não consegue ser uma pessoa diferente, né? E então são os figurantes da história. E são essas pessoas puts que são usados em guerra, né? Não se faz muito fué quando morrem milhões e milhões de pessoas numa guerra. A gente não sabia nem quem eram aquelas pessoas. São puts humanos. E você vai ver isso, sabe? Dentro de casa, às vezes dos irmãos, você vai ver, às vezes, você pode ver isso num funcionário, no vizinho, que ele só faz a mesma porcaria todo dia. Todo dia. Ele vai pôr som alto todo dia, ele vai fazer uma coisa que satura, que só realmente é a lei para parar ele. E são brutos humanos. E são pessoas vazias. E são os figurantes do jogo aberto. O que é o jogo aberto? O nosso jogo real. E se morrer, se viver, não faz diferença nenhuma. E então eu assim, queria deixar aqui, assim, quem não assistiu aquele filme Free Guy, né, Free Guy, que ele explica muito claro essa questão que eu estou dizendo aqui, porque a tecnologia usada nesse jogo de guerra é muito bruta. A consciência de mais da metade da população cabe num laptop reptiliano, de tanto que são iguaizinhos. Então, esse lado oculto, esse governo oculto, porque é oculto, quem é o governo oculto? Se é oculto, ninguém sabe o nome dele. Mas esse governo oculto, ele interage junto com Deus primordial. É um acordo entre eles. Tem que haver uma interação para haver crescimento na pessoa. Então, vamos supor, para haver uma terceira G, né? Eu não posso falar direto aqui, então, primeira G, segunda G, se houver uma terceira G, até para isso o governo oculto precisa da gente. De como? Que eu tenha medo. Se eu tenho muito medo, e bastante gente tem medo, a gente faz isso acontecer. Porque estamos trazendo do mundo etéreo para um mundo dentro da matéria. Então, a gente tem um poder tão grande, né, de criação, de cocriação, que se a gente ficar mentalizando no medo de alguma coisa há muito tempo, isso acontece. E materializamos isso. E você vê assim que as pessoas que dessomam em pandemia, ou com câncer, seja o que for, que você vê assim que os médicos do IML, o que eles dizem pra gente? Não vejo as pessoas morrendo de câncer. As pessoas têm tanto medo de câncer e eu não vejo as pessoas morrendo de câncer. Vejo as pessoas morrendo pelo tratamento do câncer. Presta atenção. Pelo tratamento do câncer. Né? E o medo mata. O medo mata você de tudo. Né? Tira você do jogo. Vamos supor, começaram a soltar uma época aí que a gente que não gosta de animais, começa a soltar que o vírus vem vindo dos animais, aí começa todo mundo a jogar os animais para a rua. É uma judiação que quem paga são os animais, né? Um monte de gente já começou a jogar esses bichinhos para a rua. Ou falar que tem que chipar eles, que tem que castrar, que tem que vacinar. Um monte de gente que não tem competência para isso, condições para isso, começa a jogar os bichinhos para a rua. Já começaram a fazer isso. Então a gente tem que aprender a dar um não energético para a gente desfazer tudo isso. Para a gente aumentar a nossa vibração e a nossa frequência. Então,
Mesma coisa do infarto, né? Antes de ontem encontrei com uma amiga muito bacana, que é promotor, ela estava dizendo que o ex-marido infartou e, e aí você pergunta para ela assim, ele comia muito doce? Não. Ele comia muita comida gordurosa? Não. Então você vê realmente quando você tem o coração muito duro, ele entope as veias, mais o que você come, que Jesus já falava, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. E aí então ela vai contar que é uma pessoa dura, que acabou pondo ela para fora, que fazia parte também da congregação, quer dizer, finge ir para a igreja, adorar um Deus imaginário e chega em casa e maltrata a esposa. Infartou, né? É um boots humano, um NPC. Então a gente tem que aprender a esquecer do mundo lá fora e ver você por dentro. Assumir o controle da sua vida, não seja um figurante, né? Um figurante. E nesse filme Free Guy, muito interessante, quem puder baixar depois desse filme e assistir, que a mensagem do filme Free Guy é o estilo de vida automático em que estamos vivendo. E, então, nesse filme Free Guy, o cara é um caixa de banco e ele percebe que naquela rotina, descobre que ele é um personagem e um jogo interativo. Um pacato caixa de banco que descobre ser figurante de um videogame do mundo aberto, do nosso mundo real. E quando ele diz assim, sou isso porque eu tenho tudo que preciso, mas menos presença, ele passa a ser um figurante. E então, esse mundo é um jogo. Olhe para o espelho, né? Olhe para o espelho e veja se você realmente é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que pode ouvir o que for, se mantém equilibrado para resolver com tranquilidade, que é um jogo, nós vivemos um jogo aberto. Ou você é aquele tipo de pessoa, né? Ou você é aquele tipo de pessoa que quebra tudo e daqui a pouco acha que tá tudo certo, ou vai se tatuar da cabeça aos pés, vai usar piercing aqui que nem de vaca no nariz, vai, se tá todo mundo usando droga, você vai usar droga também, você não bebe, mas tá todo mundo bebendo, então eu vou beber também. Então, comece a analisar se você é uma pessoa diferenciada no mundo, que faz diferença, né? Porque as pessoas perguntam assim, sim, muito para mim, até parente pergunta, por que você não fica doente? Eu tenho 63 anos. Por que você não fica doente? Não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso, né? Então, comece a usar mais o seu tempo para ser útil nesse jogo aberto e não apenas um figurante que, se morrer, se ficar, não faz diferença nenhuma. Para terminar aqui, para deixar bem claro o que é um figurante, eu atendi uns tempo atrás uma paciente onde ela tinha 3 filhos e ela não deixava o esposo ajudar em nada. Quer que eu dê banho nesse? Quer que eu troque esse? Não, 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 esse é meu serviço. Posso colocar na mesa? Não, 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 esse é meu serviço, né? Um butz humano. E ela se achava tão importante e que só ela sabia fazer bem e que era o serviço dela. Ele foi enjoando e foi arrumando amantes na rua, porque ela nunca tinha tempo para nada, foi arrumando amantes na rua, até que um dia ele foi embora com uma dessas amantes. Mesmo não gostando tanto, ele foi embora. E ela se desesperou quando ele disse, olha, eu tenho um monte de amantes, mas eu estou indo embora com uma delas. Ela se desesperou, atravessou a rua atordoada e um carro veio, pegou e matou. E nessa existência, ela está com uma pessoa que trabalha em lugar muito importante, que eu não posso dizer aqui. E quando ela fez a regressão, ela entendeu que mesmo trabalhando nesse lugar tão importante, porque vinham cenas de uma pessoa figurante na vida, né? Que não deu chance
do outro ajudar. E quando ela morre, ele se interessa pela irmã dela, e ali a irmã faz ele cooperar em tudo dentro da casa, ajuda a montar a mesa, ajuda a tirar as coisas da mesa, ajuda a dar banho nessa criança, e acabaram tendo um relacionamento muito sadio. E ela foi vendo tudo de morta, o quanto ela errou. E quando ela encontrou com a mãe também, a mãe disse a mesma coisa, como ia doendo para mim, vendo você repetindo os mesmos erros que eu cometi. O melhor lugar para o seu pai, o melhor bife para o seu pai, né? E você foi cometendo os mesmos erros. E a sua irmã se rebelou. Ela foi diferente, ela não foi um boots, ela não foi figurante nesse jogo aberto. Ela foi ela foi para dentro. Eu sou Deus e eu consigo o que eu quiser. Olhe para o espelho, analise a sua vida. Se você é apenas um figurante, então a próxima pandemia, a próxima doença, a qualquer coisa que acontecer, se você for, se você ficar, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Né? Porque você é apenas um figurante. Ou seja, você é uma pessoa realmente especial nessa vida, não fica amolando ninguém, nem por mensagem, nem pelo telefone, nem vizinho. Viva a sua vida de uma forma sadia, em que as pessoas vejam, essa realmente sabe viver. Gratidão, amor sempre.